Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você um recanto da família com palestras especiais para casais de 23 a 25 de maio aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu sempre costumo dizer que é com expectativa que eu fico aguardando a sua presença aqui conosco. Ainda que a gente caminhe, algumas a gente já conhece pessoalmente, né? Outras eu espero conhecê-las aí em algumas das nossas programações, quem sabe Deus prepara para nós um momento como esse. E nos conhecemos também virtualmente, né? Não fisicamente, não presencialmente, mas eu já, pelo nominho aqui no nosso chat, eu já conheço, já é um encontro marcado. Então seja muito bem-vinda, certeza que você não vai ficar do mesmo tamanho desde o primeiro dia em que você aqui chegou. Você vai crescer espiritualmente e isso alegra o nosso coração. Eu gostaria então de já fazer uma indicação para você que chega agora, porque olha, é indicação para sempre desta maravilhosa Bíblia aqui, ó. A Bíblia da Caminhada Bíblica. Um plano diário e anual para você ter a sua caminhada com Deus. Você não pode deixar de adquirir essa Bíblia. Você talvez que já tenha tantos anos de cristão, mas nunca leu a Bíblia inteira. Se eu perguntasse para você, você já leu a Bíblia inteira durante um ano? Eu? Não. Você acredita que já até crianças já leram a Bíblia inteira? Com 10 anos, uma das minhas filhas já tinha lido ali a Bíblia inteira, fazendo a caminhada bíblica conosco. Então você está perdendo tempo, mas dá tempo recuperar. Vamos lá? Faça o seu pedido, nós vamos ter a grata satisfação de encaminhar e fazer chegar até sua casa, ainda dá tempo. E se você já tem, presenteie alguém que você ama, não deixe de dar Bíblias. Nós conhecemos esse material que é riquíssimo e ela serve para mim e para você que já é cristã e para quem nunca leu a Bíblia. É o melhor presente, porque se ele dizia que não lia porque não entendia, agora tem explicação de cada capítulo da Bíblia. Já parou para pensar nessa riqueza? Não fique de fora, faça contato pelo telefone 051 981 11 9571. Vamos ler o nosso devocional de Spurgeon? Vamos dar uma lidinha para a gente já ir pensando aqui nas verdades do Senhor para o nosso coração. Nos diz assim o título da nossa mensagem de hoje, devocional, devocional de Spurgeon. Vinde e subamos ao monte do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3. É extremamente benéfico para a nossa alma subir deste mundo maligno para algo mais nobre e melhor. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas estão prontas a sufocar tudo de bom que há em nós e nos tornarmos inquietos, desanimados, talvez orgulhosas e carnais. É bom cortarmos esses espinhos e abrolhos, pois a semente celeste, crescendo entre eles, não dará uma boa colheita. E onde encontraremos uma foice melhor para cortá-lo do que na comunhão com Deus e entre as coisas do reino? Nos vales desta vida, a palavra de Deus será sempre apropriada para este fim. Que o Espírito de Deus nos ajude a abandonar as brumas do medo,
as febres da ansiedade e todas as doenças que se juntam neste vale da terra e nos ajude a subir as montanhas de esperadas alegrias e bem-aventuranças. Que Deus, o Espírito Santo, corte as cordas que nos mantêm aqui embaixo e nos ajude a escalar. Com muita frequência nos sentamos como águias, acorrentadas à rocha. Só que ao contrário da águia, começamos a amar nossas correntes e talvez, se a provação realmente vier, ficaremos relutantes em quebrá-las. Que Deus nos garanta esta graça. Se não podemos escapar das correntes por nossa carne, ainda assim façamos isso por nosso espírito. E deixando o corpo como um servo aos pés da montanha, que nossa alma possa, como Abraão, alcançar o topo do monte para entrar em comunhão com o Altíssimo. Que Deus nos ajude para que nós enxerguemos as verdades de Deus como algo muito maior e muito melhor do que essa pequena peregrinação que às vezes você dá tanta importância, que às vezes você corre tanto atrás e que muitas e muitas vezes está inclusive adoecendo a sua vida, adoecendo a sua alma, não é? Vamos então para nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é um tema bastante interessante. A série, para você que está chegando agora, a série que nós estamos estudando é Aconselhamento para Mulheres. Então nós já falamos sobre ansiedade, nós já falamos sobre amargura, nós já falamos sobre aparência, o que é que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Nós já falamos sobre ira. E hoje nós queremos falar sobre algo que muitas vezes não é muito bem tratado por aí. E sobre o que é, Cíntia? É sobre o passado. Como assim passado? O tema de hoje é Deixe o passado no seu devido lugar. Opa, bastante instigante, não é? Esse tema? Onde é que você tem deixado o passado? O seu passado, muitas vezes ou por vezes, pode ter causado marcas profundas na sua vida e faz com que até os dias de hoje você ainda não tenha resoluções para determinadas áreas da sua vida. Então, por conta do seu passado, muitas vezes você tem medo de ficar sozinha, você vive com medo de ser muitas vezes abandonada. Aliás, existe até um transtorno de personalidade chamado borderline. Depois você dá uma olhadinha aí em alguns dos estudos que trata bastante sobre essas características ou esses medos e anseios de algumas pessoas. Então veja, todos nós seres humanos somos temporais, ou seja, estamos dentro de um tempo limitado. E esse tempo se dá como passado, presente e futuro. E a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. O grande problema não é a gente lembrar do passado, de coisas boas que a gente fez, de marcas que trazem alegria para o nosso coração e que nós vivenciamos lá na nossa infância, de situações que fomos surpreendidas, até mesmo de sofrimentos que passamos. E quem não passou, não é? Profundas marcas deixadas muitas vezes na alma, cicatrizes que ainda estão com aquela casquinha fininha, sabe? Que quando passa algo mais rápido, às vezes essa casquinha solta e cria aquele pus, inflama e o seu coração enche de coisas novamente. Eu não sei como é que você lida com o seu passado, mas eu gostaria que nessa tarde, na Tarde das Mulheres, nós pudéssemos tratar um pouquinho desse assunto e você começasse a avaliar um pouco mais a sua vida e que você parasse e pensasse que você precisa deixar o passado no seu devido lugar. Como se você estivesse num carro e o retrovisor fizesse você enxergar o que já passou. Mas você não precisa ficar virando o pescoço para correr o risco do carro bater. Você pode caminhar para frente, de vez em quando você dá uma olhadinha e pelo próprio retrovisor você vê as coisas que já passaram. É mais ou menos assim que eu queria que você começasse a pensar sobre o seu passado.
Talvez você diga, Cíntia, não, meu passado não me influencia muito não. Calma, vamos ficar até o final do estudo que talvez você passe a se conhecer um pouquinho mais, né? Talvez você tenha passado por uma influência muito poderosa em sua formação, né? Esse passado venha trazendo essas situações e fazem com que você tenha tido uma influência muito grande na sua formação como mulher. Só que ele não tem que definir e nem determinar as suas reações. Você já ouviu aquela velha história assim, quando alguém diz assim, mas por que você fala desse jeito? É tão áspera, né? Você nem parece que tem o Deus na sua vida. E você diz, eu sou assim porque a minha mãe é assim, porque a minha avó foi assim. E você reporta o passado para a sua vida, justificando muitas vezes algumas falhas de caráter ou de situações dentro do seu viver. Em vez disso, você, querida mulher, pode ser totalmente governada por escolhas feitas à luz das Escrituras. E à luz de pelo menos duas coisas, que você pode olhar assim e falar assim, ó, os eventos do passado e a verdade das Escrituras. O que é que tem a ver os eventos do passado com as verdades das Escrituras? Existem certamente dois perigos extremos, digamos assim, não é? Por que extremos? Porque eles estão nas duas pontas. E o ideal na nossa vida nunca vai ser os extremos, mas sempre o equilíbrio. Precisamos ser mulheres equilibradas, inclusive no que diz respeito ao passado. Por isso que o nosso tema é, você deve deixar o passado no seu devido lugar. Você não deve viver o presente carregando todo esse passado como se ele definisse o seu presente e o seu futuro. Calma, você vai entender ainda o que nós estamos querendo tratar nesta hora, né? Quais são, então, dois perigos extremos que você pode incorrer no seu dia a dia ou na influência que o passado pode ter sobre a sua pessoa e talvez você esteja passando despercebida? Primeiro, você pode acreditar que o passado determina a sua vida, inclusive define quem você é. Ou seja, se você pensa assim, para você o passado é tudo. Esse é um extremo. O outro extremo, ou o segundo ponto, você pode acreditar que o passado não tem a menor importância na sua vida. Vocês estão percebendo que são dois extremos? Você diz que o passado é tudo para você. Ou seja, é ele quem define toda a sua vida. Tudo que você faz, todas as suas reações é por conta do seu passado. O outro tipo de pensamento, que é o outro extremo, mas que não é isso, nenhum nem o outro que a Bíblia nos informa, é que você pode acreditar que o passado não tem a menor importância para você. Eu não ligo para esse negócio de passado. Passei por tanta situação na vida, estou aqui viva, salva, firme. E às vezes para você o passado não é nada. Nem o passado é tudo e nem o passado não é nada. Por que que você muitas vezes vive uma vida de desespero? Tentando agradar a tantas pessoas, tentando se fazer aceita por tantas pessoas. Queria dizer para você que a transformação que Jesus Cristo pode trazer e fazer na sua vida, quando Ele se torna o seu único e suficiente Salvador, pode te mostrar suas realizações do passado, que não são nada comparadas com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor. Depois você abra aí o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 8, e você vai ficar encantada com esse texto. E você vai entender que apesar de você, a imerecida graça de Jesus transforma a sua vida e a minha vida. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que governa todas as coisas, existe um Deus que transforma o teu caráter a ponto de fazer você pensar que o passado deve ficar lá no seu devido lugar. Você não deve carregar esse passado como que um fardo. É bem verdade que quando eu falo de passado, eu estou dando uma conotação mais quando esse maior, né? Quando esse passado é mais pesaroso, é mais pesado, é mais lamentoso, é mais entristecedor. Claro que você já vivenciou coisas do passado, que eu tenho certeza que você também tem saudade, assim como eu. Quem não lembra de coisas tão boas que a gente já viveu, não é? Quando você era pequenininha, quando você era adolescente, mas talvez você tenha passado, inclusive na infância, na adolescência, por situações nem um pouquinho agradável, como tantas outras passaram.
e por conta dessas agressões que muitas vezes você passou, quer sejam elas físicas, quer sejam elas psicológicas, quer sejam elas verbais, muitas vezes você tem vivido como uma mulher amargurada, como uma mulher irada, como uma mulher desconfiada, como uma mulher amedrontada, como uma mulher que talvez tenha até mesmo algum tipo de transtorno de personalidade, porque é insegura, porque tem medo de tudo, porque tem medo de ser abandonada, porque tem medo de... enfim. Então, é importante você parar um pouquinho e procurar se conhecer um pouquinho mais. Nós somos mestres para saber quem é fulano, quem é beltrano, das características de um, do outro. E você, sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você começa a se avaliar um pouco mais e perceber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Eu queria repetir e dizer para você que a imerecida graça de Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Inclusive acabar com esse pesadelo que muitas vezes o passado tem se tornado na sua vida. E daqui mais alguns dias nós vamos tratar sobre um tema muito interessante ainda dentro dessa série chamado culpa. Parece-me que uma coisa está meio que interligada na outra, né? Então, minha amada mulher, assim, se você pensar que existe um Deus que derrama a sua imerecida graça, porque é um favor imerecido, por isso que é graça, sobre a minha vida e sobre a sua vida, você pode ser uma mulher diferente. E assim você não vai mais permitir que o seu passado defina quem você é. Quem define quem você é Cristo Jesus. E por que eu estou falando isso? Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Cristo pode mudar a sua vida. O seu passado, ele não vai poder ser mudado, mas ele poderá não trazer influência para o seu presente se ele for algo que tem atrapalhado, que tem sido pesaroso para a sua vida. Nós temos, quando fala de passado, eu não posso esquecer de falar para você que nós temos dois extremos também, né? Existe o passado daquelas situações terríveis que você passou e você sabe quais são. Eu não conheço, mas Deus conhece e você sabe quais são. E você traz para o seu presente, isso tem atrapalhado a sua forma de viver. Isso tem feito com que você não amadureça, com que você não cresça, com que você não avance. E aí você fica sempre se justificando, porque o seu passado não foi muito bom e você vive no presente carregando todo esse passado. Esse é um ponto. O outro lado é quando você, por exemplo, que talvez já seja uma mulher cristã e que anda meio desanimada na fé, mas que já teve um passado glorioso, inclusive, quem sabe, até no serviço do Senhor. E você hoje não faz mais nada, mas você vive também lá no passado. Conhece mulher assim? Quer ver? A velha frase: ah, no meu tempo. Ah, porque no meu tempo? Ah, quando eu fui presidente da SAF. Ah, quando eu fui isso. Quando eu fui a coordenadora do departamento infantil. Quando eu fui. E hoje você é o quê? Então vocês percebem que muitas vezes esse passado nos atrapalha. Aquele que vive o presente se lamentando pelas dificuldades e tragédias que vivenciou no passado, e eu não estou minimizando a sua dor, eu respeito a sua dor e todos nós entendemos, porque existem coisas que só na cruz de Cristo é que você vai conseguir enxergar e se sentir aliviada, isso é um fato, mas eu queria também incentivar você a analisar a sua vida e voltar para o trilho correto, chamado Jesus Cristo. Se você passou também por algumas situações em que você vive contando o seu passado glorioso, mas que hoje você não tem nenhum tipo de presente influenciador para ninguém, você reveja também a sua vida. Ainda há esperança para você e para mim. Entendem os dois pontos? Não é interessante a gente só ficar contando o que fez. Paulo, inclusive, nos diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo tinha feito muitas coisas,
Mas ele não ficava só dizendo, ó, eu já fiz muita coisa, agora eu não faço mais nada, vocês que façam. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Esse passado que talvez você tenha vivenciado de uma forma majestosa na presença de Deus, precisa trazer alegria para o seu coração, não para ficar inerte, vivendo o seu presente de uma forma inerte, só contabilizando o que foi feito lá atrás. Não. Ah, Cíntia, mas eu já tenho uma idade avançada, não consigo mais fazer como antes. Você pode orar. Tem tantas coisas para serem feitas. Você vai de acordo com a sua idade, com o seu tempo, com as suas limitações. A Bíblia diz que ainda na velhice dareis frutos. Se você ainda está viva, Deus tem um propósito e um plano para você. Uma coisa boa para você fazer, que é procurar glorificar a Deus e servi-lo com os dons e talentos que Ele mesmo lhe deu. Então não esqueçam, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que o Senhor, quando nos perdoa, quando existe um arrependimento verdadeiro na nossa vida, Ele lança lá nas profundezas do mar e delas já não mais se lembra. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é a gente saber viver cada tempo, quer seja ele passado, quer seja ele presente. O futuro nós não sabemos, mas quando ele chegar, ele já não será mais futuro, ele será o presente. Então, por que você anda tão inquieta quanto ao futuro? Por que você anda tão ansiosa? Você precisa assistir aí na playlist um vídeo desse sobre ansiedade. O Senhor não nos incentiva a sermos ansiosos. Não quero dizer com isso que não vamos nos organizar, nos planejar, ter metas, objetivos. Claro que sim, tudo isso é humano, tudo isso é lícito, tudo isso é produtivo, é bom. Mas não é com o coração acelerado, sem poder mais nem dormir, tendo insônias, com arritmia, porque eu sou uma mulher ansiosa. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem o que haver de comer, nem vestir. Aliás, se você tiver o que comer, o que vestir, estejais contente. Então a gente parece que quer mais coisa do que o que Deus nos pede para a gente ter, não é? Então veja, por que eu falei sobre o passado e por que eu estou trazendo isso de passado? Sim, mas nós estamos no presente, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Porque enquanto você se considerar vítima, muitas vezes, de abandono e permitir, presta bem atenção, que a sua mente fique remoendo o pavor de ser abandonada, inclusive no futuro, quem cuida de mim, quem vai cuidar de mim, será que eu vou parar numa casa geriátrica, num asilo, meu Deus, os meus filhos não ligam para mim? Calma, enquanto você ficar se permitindo mentalmente que você seja uma vítima de abandono, ou ficar só pensando nessas coisas, você também estará vivendo apenas concentrado em si mesmo. E aí lá vem de novo o egocentrismo. Vocês estão vendo os ídolos do coração? Como muitas vezes a gente se vitimiza, mas o problema está em nós e não necessariamente nos outros? Quando eu penso assim, eu não estou pensando com o conhecimento correto bíblico a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus. Você precisa parar de permitir que o seu passado encha a sua mente de medo e de desespero, porque isso vai dar em doença. Isso não vai trazer nenhum benefício para a sua vida, nem para quem está à sua volta, nem para a sua mente. De repente você vai adoecer mentalmente e tudo que você conquistou você vai gastar com remédio. Isso não acontecerá mais se você estiver plenamente concentrada em Cristo, se Ele for o Senhor da sua vida. Se você tiver conhecimento, embasamento bíblico, para saber que Ele diz, olha, eu estou convosco todos os dias da sua vida, para sempre, vocês nunca ficarão sozinhas. Então, amadas, pensemos como Paulo, o grande missionário Paulo, apóstolo Paulo, prosseguindo para o alvo. Qual é o seu alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nos diz Filipenses capítulo 3, versículo 14, e deixando de lado a influência dominadora do passado e o vitimismo que muitas vezes a mídia coloca, muitas vezes a própria psicologia coloca, claro que não são todos os profissionais da psicologia, mas uma boa parte. E eu quero dizer para você que isso vai exigir de você um esforço significativo de autonegação. Você não tem que ficar com esse vitimismo, com essa autocomiseração,
se fazendo de vítima ou se fazendo de coitadinha, não é? Não tem mulheres assim? Não, você não precisa disso. Pode ser confuso, inclusive, para você ouvir o que eu estou falando. Pode ser confuso para você o efeito profundo do seu passado, porque muitas vezes ele continua a fazer uma diferença grande aí na sua vida. Mesmo depois que você compreende que Cristo é o seu único Salvador e Senhor. Mas, se você vive assim, eu queria instigar você a, talvez você ter uma agendinha, um caderninho, tomar nota, anote diariamente os seus pensamentos. O nosso maior campo de batalha, presta atenção, é a nossa mente. Um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos. E quando eu falo nós mesmos, é a nossa mente, o nosso coração. Você precisa começar a se conhecer. Você precisa anotar diariamente seus pensamentos cada vez que começar a se sentir, por exemplo, ansiosa ou com muito medo. Para quê, Cíntia? Porque você pode fazer com essas anotações, ou pelo menos você pode ter, pelo menos, 4 perguntas, tentando responder a 4 perguntas nesse diário. Crie um diário para você. O diário vai ser seu companheiro. Está se sentindo muito sozinha? Está com pensamentos desse nível, desse tipo? Então vamos lá. Ah, não estou com pensamento assim ainda não. Tome nota também, faça o seu diáriozinho. Tente responder a pelo menos essas 4 perguntas. Primeiro, o que estava acontecendo quando esses pensamentos surgiram em minha mente, para você tentar se conhecer um pouquinho mais? Quando esse medo, essa ansiedade, essa sensação de abandono vier na sua vida. Segundo, em que você estava pensando naquele momento? Terceiro, o que você achava que você queria tanto a ponto de incomodá-lo e fazer com que você se sentisse tão aflita? São perguntas para você responder. 4, o que é que Deus, o meu Deus, o Deus bíblico, diz sobre esses pensamentos ansiosos que perturbam a minha alma? Comece a se avaliar. Você vai ver padrões em sua forma de pensar e reações às pessoas com quem tem um relacionamento próximo, se começar a viver assim. Se começar a prestar mais atenção. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou trazendo o passado para aqui? Por que eu não vivo tão bem com meu marido? Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas? Por que eu não tenho um relacionamento bom com a minha família? Por que lá no meu trabalho eu sou sempre um problema? Você perceberá que vai ficar estreita ao máximo os seus relacionamentos, transformando seus novos amigos, inclusive em confidentes. Vai ter um plus, não é? Mas depois se transforma em uma vingadora, cheia de justiça própria e cruel. Não é assim que muitas vezes você se acha? Ai, quantas vezes você, eu sou a chata, o outro é o bonzinho, eu sou a chata. Parece que eu sou a vingadora, parece que eu sou a cruel, parece que o meu posicionamento é sempre aquele mais brusco, que muitas vezes maltrata quando não lhe dão atenção. Ou às vezes até quando você pensa que precisa, que não se torna o centro da atenção, aí você começa a maltratar de alguma forma. Os relacionamentos dão significado e propósito para a nossa vida. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de relacionamentos, quer você queira ou não. E isso se aplica, inclusive, no nosso relacionamento com Deus. E a caminhada bíblica nada mais é do que um relacionamento com Deus. Eu parar, fazer a minha oração. Quando eu faço a minha oração, eu estou me relacionando com Deus. Eu estou falando com Ele. Eu estou colocando as coisas que eu sinto nas mãos daquele que tudo pode. Quando estou fazendo a minha oração, eu não acredito que a minha oração é poderosa, que eu sou uma mulher fervorosa. Não. A Bíblia diz que a gente nem sabe orar, mas eu sei em quem eu tenho crido. E quando eu me coloco em oração, eu me coloco em dependência do Senhor. Eu reconheço a minha pequenez. Eu sei que apesar de mim ou a despeito de mim mesmo, Ele pode me ouvir. E as nossas orações não devem ser apenas de petição. As nossas orações deveriam ser muito mais de gratidão por ter recebido a justificação, a maravilhosa graça de Deus, por termos sido adotados por Ele, por sermos governados por um Deus que é santo, que é soberano, que é grande.
por observar os eternos decretos de Deus e perceber que Ele me amou de forma incondicional e me escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e irrepreensível? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você faz oração de gratidão a Deus? No máximo, Senhor, muito obrigado por esse alimento que eu como. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Bem rapidinho. Ah, querida mulher, quando nós percebermos nessa nossa caminhada com Deus, através dessa caminhada bíblica, o tamanho do nosso Deus, a nossa forma de contentamento, a nossa cosmovisão será outra, a nossa vida será outra. Porque Ele há de clarear a nossa mente, as escamas caem dos olhos e a gente passa a ver as verdades do Senhor. E elas fazem diferença na nossa vida, elas amoldam o nosso caráter, elas inclusive colocam o nosso passado no devido lugar. Aquilo que está desajustado passa a se tornar ajuste. É Ele quem faz tudo isso em nossa vida. Às vezes, você até para e pensa, e muitas vezes alguns de vocês já desejaram, inclusive que os amigos fossem como o próprio Deus, não é? Ou seja, que eles nunca te deixassem, que eles nunca te abandonassem. Só Deus pode prometer isso. Só Deus supre esse tipo de significado e propósito na vida de alguém. Vocês lembram do versículo que eu iniciei falando? Eis que estou convosco todos os dias da nossa vida. Mas Cíntia, os amigos também são passageiros. Você não parou ainda para pensar nisso? Existem amigos do coração que você carrega para o resto da vida. Mas às vezes você muda de um lugar para o outro. A geografia não tem o poder de acabar com a amizade. Mas um dia todos nós iremos. Só Deus é eterno. Só Deus nunca nos abandonará. Contudo, a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. E como é maravilhoso quando nós temos pessoas, mulheres, conselheiras, maduras, amigas de verdade, que nós podemos contar. Quem de nós não precisa? Todos nós precisamos. Mas muitas vezes, quando o nosso pensamento, quando o nosso passado não fica lá no devido lugar dele, lembra que eu falei que você tem que olhar para o passado como um retrovisor de um carro? Você está seguindo a vida e você dá uma olhadinha assim de vez em quando, mas você não precisa viver lá nele. Quando o passado não está no seu devido lugar, aí surge então uma palavrinha chamada culpa. E o peso da culpa ao perceber como tratava os mais próximos, dependendo de qual linha você vai. Às vezes você enxerga a culpa como amiga, às vezes você enxerga a culpa como inimiga. A Bíblia nos informa que tem algo errado, que precisa ser corrigido. Provérbios, eu vou abrir esse texto. Provérbios capítulo 14, versículo 9. Dê-me aí só um minutinho. Provérbios 14, versículo 9. Nos diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. E aqui quando falam dos loucos, né? É exatamente dos perigos que nós corremos quando nós só vivemos do passado. Tem mulher que só vive do passado. Ela está só de corpo presente, mas a mente dela não está ali. E isso faz com que a culpa se agigante muitas vezes. Eu já falei para você que eu quero ainda tratar sobre esse tema dentro dessa série, culpa. Mas eu vou dar umas pinceladinhas nela, porque tem tudo a ver. A culpa funciona em uma boa consciência da mesma forma que o alarme, muitas vezes, do incêndio funciona lá na sua casa. Não é assim? Se a gente for olhar, por exemplo, para determinados ramos da própria psicologia, quando o alarme dispara, você pega um martelo e o despedaça. Para um cristão, quando um alarme dispara, você corre para encontrar o fogo e procura apagá-lo o mais rápido possível. Então depende de qual linha você vai. O extintor de incêndio, do incêndio de Deus tem nome, chama-se arrependimento. Arrependimento sincero. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu quero ler esse texto também. Lucas, você vai tomando nota ou você vai abrindo aí, tá bom? Só um pouquinho aqui que eu já vou encontrar o texto. Lucas, capítulo 5, versículo 32.
Veja que interessante o que o texto nos diz. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Qual foi a última vez que você teve aquele choro amargo de arrependimento? A culpa pelos seus pecados, que você confessou a Deus, a ponto de perceber que a sua consciência ficou limpa, ficou alva, não porque você seja bom, porque você seja justo. Aqui diz, não vim chamar justos, mas injustos como eu e você, mas nós somos justificados pela graça de Deus na nossa vida quando há esse genuíno arrependimento, confissão de pecados. Então, querida mulher, porque você continua sofrendo, deixa esse passado lá no lugar dele. Você está perdendo tempo, você está deixando de vivenciar um presente glorioso, com o coração entulhado de amargura, de ira, de baixa estima, de vergonha, de culpa, de medo, de ansiedade, tudo que não presta. Está entulhada aí, a sua mente não para de lhe bombardear. Queria ler mais alguns versículos para ajudar você a pensar de uma forma mais bíblica. Salmo 130, verso 4. Salmo 134 diz assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Deus tem interesse em perdoar a sua vida. Você já se sentiu perdoada por Deus? Cíntia, mas eu já fiz tanta coisa. Não existe pecado que Deus não seja capaz de perdoar. Não existe erro tão grande que você cometeu que quando você se arrependa, Ele não seja capaz de te limpar. E Ele deixa uma ordem para mim e para você. Ele diz, vai e não peques mais. Já viu a história da mulher que foi apanhada de adultério? Eu também não te condeno, vais, não peques mais. Segue o teu caminho e abandona a vida que te fez pecar. O que é que tem te feito pecar? Olha que lindo quando Jesus olha para ela e viu o coração dela, que ela estava arrependida e diz, cadê todo mundo? Porque todos estavam com as pedras para serem atiradas nela. Você já parou para pensar quantos pecados você tem? E você pode estar do outro lado, né? Não, Cíntia, mas eu não sou essa pessoa. Meu passado já está lá no lugar, mas às vezes você vive condenando aquelas mulheres mais fragilizadas que ainda não conseguiram se libertar de um passado tenebroso. Isso também não é bíblico, isso também não é função sua. Você deveria ajudá-la, aconselhá-la e não apedrejá-la. Olha que coisa linda, a palavra de Deus, ela é luz, ela nos educa, ela mostra a forma correta para que eu e você consiga trilhar. Quero deixar outro texto para você, para fortalecer a sua mente. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: e no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. 1 João, Epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez o que falte para você é se arrepender. É confessar os seus pecados. Onde, Cíntia? Como que eu faço isso? Aí na sua casa. Você entra no seu quarto, tranca a porta do seu quarto, abre o seu coração, fala tudo que está aí dentro, deixa o passado lá no devido lugar dele. Você não precisa viver o presente trazendo esse passado pesado para a sua vida. Assim como você também não deve se considerar tão boa o suficiente no seu passado. E a minha pergunta para você que pensa assim é: e hoje, o que é que você tem feito? Nada. Ué, do que adiantou aquele passado glorioso? Ainda estás viva? É para continuar marchando até a pátria celestial. Tem muita coisa ainda para você fazer. Você não pode parar assim. Mas aquela pessoa não entendeu, eu fiz e ninguém viu. Você não faz as coisas para as pessoas verem. Você faz as coisas como um coração cheio de contentamento e gratidão por aquele que fez tudo por você, por aquele que morreu naquela cruz maldita para te dar vida eterna, garantindo assim
a nossa estadia com Ele, garantindo assim a nossa morada celestial. Mas, Cíntia, ninguém elogiou, a gente não faz para receber elogios. Se alguém reconhecer, se alguém honrar, é bíblico, não tem erro nenhum. Aprenda a elogiar aqueles que fazem, mas você não precisa viver apenas, nem trazendo o passado que te condena e nem vivendo como um passado glorioso e hoje você não faz mais nada. Hoje você não lê a Bíblia, hoje você não congrega, hoje você não ora, hoje você não serve ao Senhor nosso Deus com os dons e talentos que Ele deu. Você tem enterrado seus dons e talentos. Acorda, Deus está falando contigo. Volte, retorne ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Conhece essa música, Voltar ao Primeiro Amor? Você precisa voltar ao primeiro amor. Não é porque não deu certo, não é porque você se frustrou que você parou. Não, querida. Deus tem algo maior para a sua vida. Então, quero trazer sempre a sua memória de que apesar dos relacionamentos humanos fornecerem alegria nesta vida, eles também são frágeis, eles também são temporários, talvez isso acalente o seu coração. Aprenda a perdoar, né? Mas o relacionamento com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, esse é eterno. João capítulo 12, versículo 25, já nos garante isso. Como que anda a sua vida? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele dia, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Que tal você parar um pouquinho no dia de hoje? Você tem corrido tanto, né? Para lá e para cá, agitada. E as coisas do seu coração? E esse passado? Viva o presente, independente do seu passado ter sido tão bom, ruim, péssimo. Lembre-se do versículo que eu deixei para você, que não fui eu que deixei, mas que é bíblico, né? Que Deus faz de nós uma nova criatura. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe o seu passado no devido lugar. Viva um presente majestoso. Um presente certo de que eu e você poderemos sim cair, tropeçar, porque ainda somos pecadoras, não deixamos de ser, mas somos pecadoras redimidas. Precisamos ter aquele choro amargo, reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e seguir adiante com o nosso Deus. Pecado tem nome. Qual foi a última vez que você fez oração confessando a Deus os seus pecados? Senhor, me perdoa porque eu falei alto assim, 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 porque eu fui negligente, porque eu não tenho congregado, porque eu tenho criado amargura. Qual foi a última vez que você fez isso? Aí depois você não quer que o seu coração e a sua mente esteja perturbada? Você precisa retornar ao primeiro amor. E o meu desejo nessa hora é que Deus em Cristo te abençoe. Que você enche o seu coração de esperança, de expectativa. Não fique lá no passado, ainda que ele tenha sido muito bom. Traga aquilo que foi bom, aquilo que foi majestoso, aquilo que vai continuar te servindo. Como exemplo, não podemos esquecer o passado. Ele tem as suas memórias afetivas. Ele tem sim coisas muito boas. Mas não permita que ele adoeça a sua vida, que ele seja um fardo no seu presente. Lance-o aos pés da cruz de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e Cristo vai te iluminar. Pode ter certeza disso. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos viver o presente glorificando o nome do nosso Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, mas sabendo que Ele é um Deus grande e poderoso para mudar toda a nossa vida e fazer de você e de mim uma nova criatura. E eu gostaria de ler uma poesia que eu recebi da nossa querida irmã Cotinha, aí de Senhor do Bonfim, na Bahia, não é? Foi Noélia quem me mandou, um abracinho para vocês. Ela me encaminhou e eu vou ler.
para vocês, tá bom? Que nos diz assim, tem um título dizendo, Ensinando no Presente. Ensinar é sentir no presente, o futuro que o verbo não diz. É viver como vive a semente, na humildade de um só sonho feliz. Ensinar é fazer da criança um sorriso do sol ao nascer. É com rimas e verde esperança, um poema de luz e de saber. É tão alto, é tão puro, é tão nobre, e encantada a missão de ensinar, que traz ricas palavras mais pobres, como bênçãos dos céus e no mar. Para o ato fiel normaliza, põe suas obras no céu cor de anil, e na voz da criança querida, faz-se o verbo na luz do Brasil. Obrigada, nossa querida irmã Cotinha, que Deus continue abençoando sua vida, essa veia poética que a senhora tem. Deus continue abençoando, fortalecendo a sua fé. Um dia, quando eu estiver por aí perto, por aí, quem sabe Campo Formoso, chegar até a Senhora do Bonfim e dar um abraço aí pessoalmente, né? Quem sabe esse dia vai chegar. Queridas, estamos já encerrando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Deus continue abençoando o nosso amado Brasil. E vamos prosseguir nessa série que ainda tem muito a nos ensinar. Por isso que eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe.